Graças e paz, amém, irmãos? Amém? Que alegria podermos nos reunir para glorificar o Senhor Jesus, adorar aquele que vive e reina para todo sempre, agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão participando também de maneira online, muitos irmãos não puderam estar aqui hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não estão deixando de cultuar ao nosso bom Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Flavinho, um momento de muita alegria. Acredito que Maria está muito feliz também, né, Maria? Hoje o Flavinho inaugurando aí na dirigência de culto para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Quando eu convidei o irmão Flávio, pode contar comigo. Isso é motivo de muita alegria. E você que tem um desejo no coração também, de se tornar um dirigente de culto, nós com certeza teremos grande alegria em tê-lo servindo ao Senhor conosco, adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero, irmãos, nessa noite, uma noite onde nós estamos na primeira quarta-feira do ano de 2021, e algo que nós pedimos ao Senhor é que Ele nos fortaleça. Nós sabemos que acabamos de finalizar, pela misericórdia e graça do Senhor, um ano diferente de todos os outros anos passados, um ano onde foi enfrentada uma pandemia, ainda a estamos enfrentando, mas a pergunta que surge é: o que pode fortalecer você e eu para enfrentarmos o ano que iniciamos, o ano de 2021? O que fará diferença em meio às incertezas que possam surgir? Diante dessa indagação, eu quero refletir com os irmãos sobre uma frase muito conhecida de nós, uma frase onde tem um irmão que ele gosta até muito de citar essa frase. O tema é: a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? A alegria do Senhor é a nossa força. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto que foi lido nessa noite. Nós vamos usar o texto que foi lido pelo irmão Flávio, é o texto base, mas somente no versículo 10 por enquanto, e depois nós vamos ter a exposição desse texto. Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias capítulo 8, versículo 10, já está sendo projetado no texto que eu coloquei. Laura, por favor, pode colocar já o tema que está junto com o texto, porque somente a parte B do versículo 10, Neemias, capítulo 8, versículo 10, somente a parte B deste versículo, a gente vai estar projetando. Você pode manter a sua Bíblia aberta no livro de Neemias, que nós vamos ter depois a exposição do versículo 1 ao versículo 12. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos, irmãos. Já está sendo projetado o texto. Vamos juntos, vamos colocar de pé mais uma vez. Um texto bem pequenininho, mas eu tenho certeza que tem muito a nos ensinar nessa noite. Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por esse culto de exaltação ao Teu nome. Obrigado, Deus, pela Tua igreja que se reúne nessa quarta-feira. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ó Deus, que nós possamos crescer no conhecimento da Tua palavra nessa noite. Que sejamos, ó Pai, fortalecidos, ó Pai. Que venhamos aprender e colocar em prática que a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, ajuda-nos em nossa caminhada. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Fale ao nosso coração, ó Deus. Ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração. Glorifica o Teu nome, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar, irmãos. Esse é um texto, como eu disse, muito conhecido. Um texto usado por muitas pessoas, um texto bonito e um texto que nos fortalece. Quando você
ouve essa frase: a alegria do Senhor é a nossa força. Algum momento você deve ter ouvido essa frase. Rogério gosta muito, né, Rogério, desse texto? A alegria do Senhor é a nossa força. Mas a pergunta que surge: o que significa isso? O que significa dizer a alegria do Senhor é a nossa força? O que muda a minha vida quando eu entendo e coloco isso em prática? Em primeiro lugar, nós precisamos contextualizar o momento que esse texto foi escrito. A situação do povo de Judá, do povo de Israel, era uma situação muito difícil. Eles haviam pecado contra a vontade do Senhor, contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus. No ano 722 a.C., Israel foi levado cativo pelos assírios por causa do seu pecado, porque quebraram a palavra do Senhor, quebraram a aliança de obedecer a palavra de Deus. No ano 586 a.C., Judá é levado cativo, agora não mais pelos assírios, mas pelos babilônicos, pelo motivo também de não obedecer a palavra de Deus. E depois de 70 anos de cativeiro, 70 anos na Babilônia, Deus traz o seu povo de volta. Deus traz o seu povo agora para reconstruir o templo que estava destruído, para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir os muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém que foram queimadas, que foram derrubadas. E nessa leva de pessoas que estão vindo, Deus traz um homem chamado Neemias. E Neemias é usado pelo Senhor para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E Deus usa esse homem e o povo dele de maneira tremenda, que com apenas 52 dias eles reconstroem toda aquela muralha. Os irmãos conhecem o texto, que Sambalate e Tobias ficavam ali instigando, fazendo de tudo para fazer com que a obra parasse. Mas Neemias, ele persevera. Mas nós chegamos num momento da história que após a construção deste muro, 52 dias de construção, e agora eles estão felizes porque terminaram o muro, a muralha em volta de Jerusalém. Cerca de uma semana depois, poucos dias depois, o povo se reúne e eles fazem um pedido para o escriba, um sacerdote chamado Esdras. E o pedido deles era para que Esdras pegasse a lei do Senhor e lesse para eles. Esse é o contexto que nós estamos vivendo para entender o que é a alegria do Senhor, é a nossa força. Então guarde uma coisa no seu coração: quando você lê o livro de Esdras ou Esdras e Neemias, lembre-se, eles são contemporâneos, eles são do mesmo tempo. Quando Neemias ele volta para Jerusalém, ele recebeu o que era necessário para a reconstrução dos muros, através do rei Artaxerxes, o rei persa. E aí, para a gente ficar bem cronologicamente localizado na Bíblia, Esther, e aí você vai lembrar do livro de Esther. Esther também, ela é contemporânea nesse momento. Esther é a madrasta do rei Artaxerxes, do qual autoriza Neemias a ir até Jerusalém para a reconstrução dos muros. Então esses três, eles são contemporâneos, acabaram de ter uma grande vitória, que foi a reconstrução dessa muralha em apenas 52 dias. Mas o que eu gostaria que você entendesse nessa noite, é que a maior reforma que Neemias e Esdras foram usados pelo Senhor, não foi a reconstrução do muro, foi a restauração da autoridade da palavra de Deus no meio do povo de Israel. O que faz a diferença em nossa vida é como você e eu, nós nos submetemos à autoridade desta palavra. É isso que transforma a sua vida, é isso que impacta a sua vida, é isso que muda verdadeiramente a nossa história. Quando nós consagramos nossa vida às Escrituras, nós somos fortalecidos na alegria
do Senhor. Guarde essa frase em sua mente. Quando consagramos nossa vida às Escrituras, ou seja, nós nos submetemos a ela, nós nos dedicamos a ela, nós crescemos no conhecimento do Senhor, aí sim, nós entendemos o que é a alegria do Senhor, é a nossa força. Por isso, em primeiro lugar, a alegria do Senhor é a nossa força quando nós temos prazer na palavra de Deus. Quero convidar você a olhar comigo, verso 1 ao verso 3, de Neemias, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas, e pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres, e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Para nós, esse dia foi esse dia. Como assim, pastor? O primeiro dia do 7º mês é a festa das trombetas. São tocadas trombetas, é um dia consagrado ao Senhor. Só que para o judeu é o primeiro dia do ano. Diferente do nosso calendário, o calendário judaico, o primeiro dia do ano é a festa das trombetas, ou seja, o ano cívico judaico. Diferente de nós que estamos no ano de 2021, eles estão contando o ano de 5.781. Então pare para pensar aqui, eles estão no primeiro dia do ano, e eles fazem um pedido. Qual o pedido deles? Que fosse lido a lei de Deus. É a Bíblia que nós temos hoje, a Bíblia que eles tinham era a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e esse é o pedido para o sacerdote Esdras, o escriba, para que a palavra de Deus fosse lida. Meu irmão, minha irmã, não há nada melhor na sua vida e na minha vida do que a gente colocar a nossa vida em submissão à palavra do Senhor. Se a gente quer verdadeiramente que a alegria do Senhor seja a nossa força, nós precisamos ter prazer na palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia vão às igrejas por causa de uma bênção especial, mas infelizmente muitas igrejas hoje não estão valorizando a palavra de Deus mais, e muitas pessoas que vão em muitas igrejas também não colocam a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas, em suas vidas. Eu falo sempre uma coisa: aquilo que é prioridade para nós é aquilo que é importante, é aquilo que vem em primeiro lugar. Por exemplo, quando nós acordamos, qual é a nossa prioridade? Talvez seja lavar o rosto, escovar os dentes e tomar o quê? Um café, não é verdade? Quando dá meio-dia, qual é a sua prioridade? Almoçar, ou 13h, eu não sei. Quando chega a noite, você tem outra prioridade: jantar, ou comer aquela fruta para quem não gosta de jantar, fazer aquele lanche. São coisas que são importantes. Outra prioridade é tomar um banho. Tem gente que tem essa prioridade, não é verdade? Ah, pastor, minha prioridade é começar o dia com um banho. Quando eu começo um dia sem tomar um banho, pastor, e tem gente que fala assim: misericórdia, pastor, banho se pudesse era só sábado, mas como não pode é todo dia, aquele banho bem quente, não é verdade? Então cada um tem prioridades diferentes, mas se nós queremos verdadeiramente desfrutar da alegria do Senhor em nossa vida, nós precisaremos dedicar tempo e priorizar a palavra de Deus para cada um de nós. O texto, ele diz que todo o povo que podia entender se reuniu com o propósito de ouvir a palavra, no primeiro dia do ano. É o dia que eles colocam quando foi criado Adão e Eva para o judeu. Quando houve a criação, eles colocam como esse dia. E nesse dia eles fazem um pedido: nós queremos ouvir a lei.
Nós queremos ouvir a palavra de Deus. E quem são todos que podiam entender? Homens, mulheres e crianças que já tinham entendimento para entender. Todos que podiam entender, diz a palavra do Senhor. Pastor Hernando Dias Lopes, no seu comentário de Neemias, ele diz que nós precisamos nos tornar o povo do livro. Nós precisamos nos tornar o povo da palavra. Não há reavivamento sem a restauração da autoridade da palavra. Por isso a Bíblia, ela precisa ser a nossa única regra de fé e prática, ou seja, eu creio naquilo que está na palavra de Deus. Nós tivemos muitos falsos profetas na pandemia. Nós tivemos profecias terríveis na pandemia. Infelizmente, houveram pessoas, até cristãs, que acreditaram nisso. Profecias que, se você simplesmente olhasse para elas, você veria que ela está contrária à palavra do Senhor, logo ela não pode se cumprir. É enganação, são falsos profetas. A autoridade da palavra, ela precisa ser restaurada. Esse povo, ele chama um homem chamado Esdras, ou Esdras. Mas quem é esse sacerdote, quem é esse escriba que eles chamam? Esdras capítulo 7, verso 6, somente a parte A, diz sobre Esdras: ele era escriba versado, ou seja, estudado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, ou seja, alguém que estudava a palavra. Esdras 7,10, porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Alguém que amava a palavra de Deus, alguém dedicado às Escrituras. Irmãos, muitas pessoas estavam esperando virar 31 para primeiro. A gente viu muita brincadeira na internet, né? Acaba 2020 logo, que a situação está feia, né? Para começar 2021. Mas para que um ano seja verdadeiramente novo, as atitudes precisam ser o quê? Diferentes. Lembre-se, insensatez é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, algo que precisamos colocar em nossa mente é: o ano ele só se torna verdadeiramente novo quando as atitudes elas são verdadeiramente novas. Oséias capítulo 4, versículo 6, Oséias com certeza sentiu falta de um homem como Esdras. Por quê, pastor? Porque ele disse: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quem disse isso? Deus, usando quem? Oséias. Então note que quando o povo não conhece, ele é o quê? Destruído. Porque falta o conhecimento da verdade. E quando conhecemos a verdade, diz a Bíblia: conhecereis a verdade e ela libertará você. A Bíblia também diz que a sua fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quantas pessoas estão adoecendo, não de Covid, mas psicologicamente nessa pandemia? Pessoas que não estão aguentando mais. E só existe uma maneira para você e eu nos fortalecermos, mesmo em meio a um período pandêmico como esse, mesmo em meio às adversidades. E qual é? É quando nós nos consagramos à palavra de Deus. É quando você coloca os seus olhos na verdade. Porque a Bíblia diz que se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será o quê? Luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, quão terríveis trevas serão o vosso corpo, diz a palavra de Deus. Eu queria destacar algumas atitudes desse povo com relação às Escrituras. Versículo 3, olhe comigo na sua Bíblia, a parte B, lá no finalzinho, diz assim, olha: e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Naquele tempo, eles não tinham esse privilégio que a gente tem.
Hoje você tem um privilégio, que é ter a Bíblia. E se você não colocar em prática o que está na Bíblia, ela é simplesmente mais um livro. Esse dia eu estava vendo um TikTok de Carol, e ela estava falando justamente sobre isso. Não fará diferença. Será a mesma coisa. Mas o povo aqui, diz o texto, que uma das atitudes deles era estarem atentos. Enquanto Esdras lia o livro, ele estava num púlpito separado, foi feito justamente para isso. E ele estava, como neste local eu estou hoje, num local mais alto, para que todos pudessem ver o quê? Que ele estava lendo os rolos, diferente de um livro que nós temos hoje em nossa mão, dessa maneira, eram rolos. Mas quando ele abriu para ler, as pessoas pararam, estavam atentas. Por quê? Porque elas sabiam que quando a palavra de Deus estava sendo lida, é a palavra do Senhor sendo falada ao coração de cada uma delas, não é palavras de homens, é palavra de Deus. Os seus ouvidos estavam atentos. Eles não ficavam olhando um para o outro, não ficaram cochichando, não ficavam se movendo, eles estavam atentos. Segunda característica, está aí o versículo 5, você pode olhar comigo na sua Bíblia. Finalzinho também, a parte B do versículo 5. Laura já projetou para a gente. Penúltima frase aí, olha. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. O que significa? Quando Esdras ele sobe, o povo está atento. Mas quando ele sobe, ele abre o livro, os rolos, o povo tem uma atitude. Qual é, pastor? Ninguém pediu para eles colocarem de pé, mas eles ficaram. O nome disso é reverência. Reverência diante da palavra de Deus. Eles sabiam que não era qualquer livro, mas era a palavra do Senhor que seria lida. Olha o que diz o finalzinho do verso 7. Laura, pode colocar para mim também mais uma vez, verso 7. Última frase. E o povo permanecia no seu lugar. Sabe quanto tempo que eles ficaram ali? Diz a Bíblia que do amanhecer até meio-dia. Sabe que horas que era o amanhecer do judeu? 6 horas da manhã. Eles foram para a praça, pediram para ler o livro 6 horas da manhã. E eles ficaram 6 horas ouvindo a leitura e a explicação da palavra de Deus. E diz o texto, e eles não saíam do lugar. Por quê? Porque era uma prioridade para eles. Eles não estavam sentados, acomodados, confortáveis, não. Eles estavam numa praça, num local aberto. Talvez alguns se sentaram juntos para ouvir as explicações daquelas pessoas que estavam ali, do sacerdote, do escriba, dos levitas. Mas diz o texto que eles não saíram do lugar. Terceiro aprendizado, o primeiro, atentos, ouvidos atentos, reverência, o segundo. Terceiro, verso 3, olhe na sua Bíblia comigo. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça, que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. Comprometimento em compreender as Escrituras. Você conhece alguém que lê, não entende e deixa para lá aquilo que é capaz de transformar a vida dessa pessoa? Aquilo que é capaz de fortificar essa pessoa, aquilo que é capaz de trazer verdadeira alegria para essa pessoa? Nós estamos falando de qual livro? Da Bíblia. Quando a gente precisa fazer uma prova, a gente sabe que a gente só vai passar naquela prova se a gente orar muito, não é? Não. A gente precisa primeiro estudar.
Aí depois a gente pede para o Pai do Céu para iluminar a nossa mente para a gente não esquecer. Eu falo, uma vez eu fui fazer uma prova, eu não tive coragem de pedir a Deus para Ele me abençoar. Por quê? Porque eu não tinha estudado. Eu não tive coragem. Quando eu olhei para as pessoas na sala, eu falei, como que eu vou pedir para Deus, para Ele me abençoar, se os outros que estão aqui estudaram e eu nem estudei o quanto eu deveria? Eu estaria sendo o quê? Injusto com os outros? E fazendo um pedido que nem podia ser feito no nome de Jesus, porque não está de acordo com Jesus. Aquele povo, ele estava comprometido em entender. E há alguma coisa que a gente precisa entender, irmãos: o cristianismo não é irracional, o cristianismo é religião da compreensão. Eu preciso entender o que o pastor está pregando, o que o irmão está ensinando na EBD, o que a irmã está pregando na igreja. Eu preciso entender o que foi lido para que eu possa viver. Senão é só religiosidade. Eu não sei se você já fez isso, eu já. Eu pegava a Bíblia quando eu era mais novo, bem mais novo, talvez na minha adolescência, e eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia, Maria, e eu ia ler a Bíblia, só que eu não entendia nada. Mas que bom, eu li a Bíblia e já estou bem com Deus. Não, não é assim. A vontade do Senhor é que a gente não só leia, mas a Bíblia diz que a gente deve meditar dia e noite. E quando eu medito é porque eu trago a minha memória, isso desce para o meu coração, isso chega nas minhas mãos. Eu vivo a palavra de Deus, eu reflito sobre aquilo que eu estava lendo, seja mais cedo, seja no decorrer do meu dia. Então lembre-se, eles estavam atentos, eles tinham reverência, eles estavam comprometidos em entender. Quinto aprendizado para a nossa vida, está aí no verso 11, verso 6, desculpe irmãos, versículo 6, olhe na sua Bíblia. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se dedicar em adorar Ele. Quanto mais você conhece e prossegue em conhecer o Senhor, mais o seu culto vai estar de acordo com a vontade de Deus. Porque o culto para Deus não é do jeito que eu quero oferecer. Se alguém entrar na igreja plantando bananeira ou fazendo estrelinha para a glória de Deus, isso não está de acordo com as Escrituras. O culto que eu ofereço para Deus precisa estar de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Não pode ser qualquer coisa. E é claro, eu estou falando aqui do culto público. Agora, como servo do Senhor, o que eu faço, o meu trabalho, eu procuro fazer o melhor para a glória de Deus. E isso a Bíblia vai me ensinar. O povo, quando ouviu a palavra do Senhor, eles disseram amém. E o que significa a palavra amém? Assim seja. Isso, assim seja. Quando eles disseram amém, eles estão dizendo: nós estamos de acordo com a palavra do Senhor. E diz o texto, você pode olhar comigo mais uma vez, versículo 6: inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Eles se humilharam debaixo da potente mão de Deus. Quinto aprendizado, verso 11 e verso 12, olhe comigo. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque esse é dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Eles obedeceram a palavra de Deus. Não basta ler, nós precisamos colocar em prática a Bíblia. E quando você coloca em prática a palavra do Senhor, você desfruta das bênçãos dessa palavra na sua vida. Amém, igreja? Você desfruta das bênçãos dessa palavra no seu lar.
você desfruta das bênçãos condicionais do Senhor nas Escrituras, na sua vida. Então, algo que nós precisamos guardar em nosso coração: a alegria do Senhor é a nossa força, quando nós temos prazer na palavra de Deus. Salmo 112:1 diz: aleluia, feliz, abençoado, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Eu já falei aqui várias vezes que eu já não tive prazer nenhum na Bíblia. Para mim era um livro chato, complicado de entender e que me dava sono. E um dia eu orei e falei com Deus: Deus, eu sei que eu estou errado, porque essa é a tua palavra. E a partir daquele momento, eu comecei a me dedicar à palavra de Deus, porque existe uma diferença entre a gente ler e entender. E esses dias lá em casa, essa semana, a Stephanie falou comigo assim: pai, vou ser sincera com o senhor. Eu falei: pode ser, filha. Tem umas coisas que eu acho chata. Eu falei assim: falei, então fala para o papai o quê? E ela começou a me falar o que ela achava chato. E uma das coisas que eu falei com ela é: filha, você precisa entender, para que você venha compreender que isso não é chato. E aí é função de papai ensinar para ela. Porque um dia eu também não tinha entendido, Flavinho. Um dia, Carol, foi chato para mim também. E acho que em algum momento talvez tenha sido para você também. Amém? Já foi, talvez para muitos de nós que estamos aqui. Mas aí nós entendemos. Então guarde uma coisa no seu coração: se você acha as coisas de Deus chatas, talvez você ainda não entendeu. E aí você precisa se dedicar para que você venha compreender, obedecer e desfrutar da alegria do Senhor na sua vida. Amém, igreja? Então, em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Para que a alegria do Senhor seja a nossa força, nós precisamos ter prazer na palavra do Senhor. Segundo lugar, a alegria do Senhor é nossa força quando nós nos entristecemos em desobedecer a palavra. Quando o povo ouviu a palavra do Senhor, Esdras acabou de ler, 6 horas o povo estava ali, atento. Eles começaram a chorar, diz o texto. Não sei quando foi a última vez que você chorou por causa de um pecado. Você lembra? Se a gente demorou muito tempo para chorar por causa de um pecado, a gente precisa refletir sobre isso. Porque quando você peca, você ofende aquele que te ama ao ponto de dar a vida do filho dele. Então, quando eu ofendo aquele que me ama ao ponto de dar a vida do seu único filho, quando eu ofendo aquele que me ama ao ponto de dar a sua própria vida, isso mexe com as minhas emoções. Porque algo que você precisa ter muito claro na sua mente é que a emoção vazia, ela não leva a lugar nenhum. Mas a emoção resultante da compreensão e do entendimento da palavra de Deus faz parte do verdadeiro cristianismo. Então, chorar por causa do pecado faz parte do verdadeiro cristianismo. Eles ouviram a palavra e aquilo tocou direto no coração. Por quê? Porque eles viram o quanto eles estavam pecando contra a vontade de Deus. Olhe comigo o verso 8 na sua Bíblia. Versículo 8. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear e nem chorar. Eles estavam em prantos, porque quando eles ouviram a palavra de Deus e quanto eles tinham desobedecido, isso mexeu com as suas emoções. Então lhes disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a vossa força. 2 Coríntios 7,10 traz uma compreensão para a sua vida e para a minha vida, para entendermos melhor esse texto.
Porque 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, diz assim, já está sendo projetada, o pessoal da mídia está rápido, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando você se entristece por algo de errado que você fez, a tristeza que, segundo a vontade de Deus, quando você talvez chore até mesmo e pranteie por isso, diz o texto, que produz arrependimento. E lembre-se, arrependimento é uma mudança de mente, porque eu não quero mais viver dessa forma. É uma mudança de humor, justamente porque eu me entristeço, eu choro, eu pranteio. Mas arrependimento também é uma mudança de atitudes. Eu vou lutar para não viver mais daquela maneira. Eu quero viver de acordo com a vontade de Deus. Então a alegria do Senhor é nossa força quando nos entristecemos em desobedecer a sua vontade. Por último, nessa noite, irmãos, versículo 10, ele termina dizendo: portanto não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. A alegria do Senhor é nossa força, porque nós somos restaurados através das Escrituras. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No dia que eu ouvi a palavra do Senhor, que eu li a palavra do Senhor, que eu criei nessa palavra, eu entendi, eu criei, eu fui selado com o Espírito Santo de Deus, eu fui justificado, e eu entrei num processo chamado santificação, que eu estou até hoje, até aquele glorioso dia que eu e você, nós seremos glorificados. Eu queria de forma breve nessa noite, para terminar, chamar a sua atenção para esse texto: a alegria do Senhor é a nossa força, e notar que essa alegria tem a sua fonte em Deus, porque esse é o tema dessa noite. Então, quando você falar assim, a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força, entenda que a alegria é a do Senhor, ela que é a sua força. Então a fonte dessa alegria é o Senhor. Ela não é terrena, ela é divina. Note que a alegria, ela está em Deus. É a alegria do Senhor e a alegria no Senhor, por causa da sua graça, do seu amor, do seu perdão. O povo, ele olha para aquela situação toda e ele pranteia, ele chora. Mas Deus havia restaurado o povo, Deus havia fortalecido o povo, e você e eu, nós estamos aqui hoje, porque nós somos restaurados em Cristo, nós nascemos de novo. A fonte da nossa alegria é o Senhor, a nossa alegria também está no Senhor, por isso a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus. E por último, note que essa alegria é o que nos fortalece. Como assim, pastor? Quando é declarado a alegria do Senhor é a nossa força, é essa alegria que você tem no Senhor, por saber o que Ele fez, quem Ele é, por ter alegria nele, e por viver a palavra dEle, desfrutar dessa alegria em sua vida. Quando você compreende isso, você é fortalecido no Senhor. Quem tem essa alegria não volta para a vida anterior que vivenciava no passado, porque ela tem uma alegria agora muito maior. Qual alegria? No Senhor. Não tem alegria nenhuma neste mundo que seja maior do que a alegria do Senhor. É divina, não é terrena, é eterna, não é passageira, é plena, não é sob medida, porque é a alegria do Senhor, que é a minha, é a sua, é a nossa força, e é ela que nos fortalece para não cometermos o mesmo erro do cão que volta ao vômito.
como diz as Sagradas Escrituras. O erro de querer viver a vida pecaminosa que um dia vivemos no passado. Quando a pessoa ela quer voltar a viver aquela vida, é porque ela ainda não conhece a alegria do Senhor como a sua força. É porque ainda ela não conheceu e não prosseguiu em conhecer o Senhor. A minha pergunta nessa noite é: como você tem se sentido? Fraco, desanimado ou fortalecido? A alegria que temos no Senhor e por causa do Senhor é o que nos fortalece diante das lutas da vida, diante das aflições. E guarde uma coisa no seu coração: não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai precisar de ajuda, não quer dizer que você às vezes não precisa de um tempo para ser restaurado diante da pancada que você tomou, que eu não sei qual foi ou qual será, mas existe uma alegria no seu coração que ninguém pode tirar. E a gente lembra do texto do apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo passa, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida, pode colocar para a gente, por favor, é o que a gente está refletindo durante toda essa mensagem. Quando consagramos nossa vida às Escrituras, nós somos fortalecidos na alegria do Senhor. Como você tem consagrado sua vida à palavra de Deus? E consagrar é separar a sua vida para a palavra de Deus. É conhecer e prosseguir em conhecer. É quando não entender, procurar compreender, procurar ajuda. Se necessário, há uma palavra desconhecida, pesquisar, olhar no dicionário, no Google, não sei. Mas eu quero conhecer a vontade de Deus para a minha vida. O ano está começando. Mas que eu possa desfrutar da alegria do Senhor, eu preciso consagrar a minha vida ao Senhor e à sua palavra. Amém, irmãos? Para que o ano seja verdadeiramente novo, minhas atitudes precisam ser diferentes. Para que eu seja fortalecido na alegria do Senhor, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso crescer em conhecer Ele. Eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu gostaria de convidar você nessa noite, porque essa é uma decisão sua, não minha, a consagrar a sua vida à palavra de Deus, consagrar a sua vida ao Senhor. A dizer para você mesmo: pastor, eu estava como o Senhor já falou, achando a Bíblia um livro chato, cansativo, sonolento, coisas que eu não entendo. Mas eu não quero viver mais minha vida assim, porque eu sei que assim como o Senhor um dia esteve, o erro está em mim, não está em Deus e nem na sua palavra. Então eu quero convidar você a assumir um compromisso com a palavra de Deus. Eu quero convidar você a assumir um compromisso com o Deus da palavra. Eu quero convidar você nessa noite, você que está participando no seu lar, a consagrar a sua vida ao Senhor, a consagrar a sua vida à palavra de Deus e ao Deus da palavra, para que você venha verdadeiramente ser fortalecido na alegria do Senhor, da alegria no Senhor, porque você conhece o Senhor e porque você verdadeiramente está vivendo o Senhor na sua vida. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, eu sei que o Senhor cumprirá os objetivos desta noite para a vida de cada irmão e para a minha vida. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, ter prazer nas Sagradas Escrituras. Em um tempo, ó Pai, de analfabetismo bíblico, que nós venhamos ser conhecidos como o povo da palavra, o povo da Bíblia. E ó Deus, que venhamos nos submeter à autoridade das Sagradas Escrituras. Que venhamos, Pai, nesse ano de 2021, consagrar nossas vidas às Sagradas Escrituras, ó Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Senhor, por Tua graça, Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é compassivo, longânimo e benigno. Obrigado pela Tua compaixão sobre nós, por Tua graça e a Tua misericórdia.
Ajuda-nos, Pai, em nossas fraquezas. E, Senhor, que verdadeiramente a alegria do Senhor seja a nossa força. Nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Estamos terminando o culto dessa noite, amém, irmãos? Amém?